Eu vou derrubar este baitola do palanque. Calma, cuidado com a democracia. Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também. Nossa obra começa em uma escola na Coreia do Sul, onde o nosso prota se deliciava com seu hambúrguer e em seus pensamentos dizia que a Coreia do Sul era um lugar feliz, já que tem hambúrgueres, Coca-Cola e Nikes. Sendo assim, significa que ser pobre te torna uma presa fácil para os outros, assim como ela, a garota que sofre bullying do bando de delinquentes da classe. Seu nome é Sam. As valentonas obrigaram ela a vestir suas roupas para agradar os machos. Desgraça! Umas delas pergunta se Sam está tentando seduzir o aluno transferido. Melhor do que nada. O peso leve chama o prota de débil mental, fingindo que não está ouvindo eles, e chama o prota de comunista de merda. O fofão diz que ele não pode comer dentro da sala de aula e que tá fedendo muito. Ai, de meme, vamos se matar agora. E pergunta por que ele veio para a Coreia do Sul. O prota diz que a Coreia do Norte é uma merda. Lá não tem hambúrguer, Coca-Cola nem mesmo Nikes. O prota pergunta se ele deve contar as frases de um novo campeão do LoL. O figurante diz que o prota está muito soltinho e não está gostando nada disso. Então o prota chama eles de lixos e desgraçados imundos. Tá brincando comigo? O prota diz que não, e que é apenas uma frase de um jogo, e continua chamando de lixos, desgraçados imundos. Muito feio. O valentão já estava se mordendo todo e já vai acabar com a raça do prota. Como é, amigo? O amiguinho vem correndo ajudar, mas com o prota não tem essa de dó. O careca já parte pra rataria, mas o prota é um monstro que arregaça os meliantes nos primeiros dias de aula. Agora fodeu, filha da puta. Ele chega pro figurante e diz: Você é maluco, é? Depois da baguncinha na broderagem, eles voltam às aulas e Jean agradece o prota por antes. O miserável diz que não foi por causa dela nem nada do tipo. Mesmo assim ela diz que ele não deveria ter feito aquilo, pois aqueles caras são os piores e não vão deixar isso pra lá. E diz que aquelas roupas ficaram bem nela. Já em outro lugar, o menor está no telefone levando um esporro por causa de uma briga que teve no colégio. Ele diz que isso aconteceu porque ele não foi à escola nesse dia. O cara no telefone diz que paga ele para manter esses briguentos longe, e que é melhor ele cuidar disso direito. Ele é o Park CEO, chefe de gangue. Ele diz que pode resolver esse problema sozinho, e que não conte ao presidente. Um dos pivete pergunta que tipo de idiota esse cara é pra fazer confusão assim que é transferido. Park diz que ele é só um mané que agiu sem saber de nada. Outro figurante pergunta se ele não é um espião que está tentando tomar a escola Yongjun. Park diz que se ele estiver agindo sob ordens de alguém, eles devem consertar seus maus hábitos. O prota estava tomando sua proteína quando Sam aparece pedindo ajuda para jogar o lixo. Que merda, hein? Ela pergunta ao prota se ele veio para a Coreia do Sul para viver, e diz que ali não pode ser muito diferente da Coreia do Norte. Ela pede desculpa, e diz que também quer viver. Tô lascado. Olha aí o pequeno Gabiru. A valentona cata Sam pelo cabelo e diz que para seduzir homens, ela é profissional. O prota diz que não veio por causa da Sam, e pergunta se eles achavam mesmo que ele viria até ali sem saber de nada. Tem parada errada aí, irmão. Park quer saber qual é seus planos, e se o prota quer conquistar a escola. O prota diz que é algo assim. O figurante diz que o prota é bem atrevido, e pergunta o que ele irá fazer depois. O prota diz que irá assumir o controle do que eles fazem, e diz que deve ser legal ganhar dinheiro e fazer amizades com pessoas importantes. O figurante fica sem palavras pelo prota saber de alguns segredinhos, mas o prota diz que foi bem fácil de descobrir. Park pergunta se ele sabia que eles estavam prontos para pegar ele. Isso não é ideia não, boy. Park pergunta ao prota se ele não gostaria de trabalhar para ele por 200 pila por mês, e como bônus, ele pode sair com a Jan também. O prota aceita, e diz que já tinha gostado dela antes. Caralho, o maluco é brabo. O prota pergunta se pode usar ela como ele bem entender. O prota chega bem pertinho do seu ouvido, e com uma voz bem sexy o prota diz: Chupa minha pica! Parka já solta o pagamento do prota pelo contrato. Eu gosto. O prota chama Sam e diz que de agora em diante ela é do prota, e que da próxima vez não é pra chorar, e sim lutar. Gabiru feio do caralho. Zé da manga. Eu não fiz nada, só apanhei aqui. Eu tô brabo, mano. Misericórdia! O bicho é bom mesmo, pô. Aijun, um espião da unidade 505 de operações especiais. O prota manda eles virem com tudo,
e que a conquista do colégio comece. Corta para alguns anos atrás, o Prota estava sendo observado pelos superiores do exército e elogiado por suas habilidades de luta e inteligência. O chefe diz que é uma pena deixar o futuro do país nas mãos de jovens. Ele diz que o Prota é órfão, por isso ele pode se tornar um traidor. Mas o outro diz que não é preciso se preocupar com isso, pois a lealdade é notável. Ele diz que o Prota tem uma irmã que o acompanha desde a infância. Porra, tem parada errada aí, irmão. Voltando para o que interessa. Os figurantes não estão para brincadeira, mas o Prota também não está. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Skill. Pisa-pé, sabe pra isso aqui. Vamos te matar agora. Skill. Me dê, babá. Vida aqui tem um final e não é feliz. E morreu. O chefe da gangue já estava todo cagado vendo todos os seus amiguinhos indo de vala um atrás do outro. Oi, meu chapa. O meliante se desculpa dizendo que calculou errado e diz que irá pagar 300, mas o Prota diz 1 milhão. Aí ele pensa no caso do figurante. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Que merda, hein? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O Prota pergunta a Sam se ela também não vai ir embora, mas ela se desculpa por ter atraído o Prota. Mas ele diz que ela não tem culpa e que isso aconteceria de qualquer jeito. Mesmo assim ela se desculpa. Já que ela quer se desculpar, o Prota manda ela passar 50. Cara de pau. Já em um restaurante, um indivíduo estava analisando os dados do nosso Prota. Ele é o líder da equipe de operações internas da Inteligência Nacional, o Jim. Ele se lembra de quando interrogou o Prota. Ele perguntou se o Prota é um espião, e ele disse que sim. Você parece burro! Mas chega sua amiga de trabalho para tratar de alguns assuntos. Ela é a ON. Ela pergunta se esse documento não são confidenciais. Ela diz que foi esse moleque que foi interrogado e que dizia ser um espião. Mas o Jim diz que já verificou e que ele é mesmo um espião. Na mesma hora ela grita dizendo para capturar ele imediatamente. Jim fala para ela não fazer escândalo e que não irão ganhar nada se o pegarem agora. E se eles vão pegá-los, precisam fazer algo grande. Ao invés de pegar um por vez, eles irão pegá-los todos de uma só vez. Já à noite os dois pombinhos estão se comendo, ou melhor, estão conversando enquanto comem. Ela descobre que o Prota fugiu sozinho da Coreia do Norte. O Prota diz que tem uma irmã, e que ela trabalha em um restaurante de macarrão na Coreia do Norte. Ele termina seu rango e agradece por pagar a sua parte. Desgraça! Tô triste. O Prota estava indo embora quando passava por um beco escuro sem ninguém por perto, um lugar ótimo para espancar alguém, mas ele se lembra de quando foi tirado à força de sua querida irmãzinha. Ele pede para ela esperar mais um pouco, pois ele irá buscá-la. Ele diz que sua irmã e a Sam são extremamente parecidas, mas de repente, o Prota usa seu sentido aranha e desvia de um ataque de um cara aí. Skill. Ai, nele. O meliante diz que deveria ter derrubado ele. E adivinha quem é? Uma vez figurante, sempre figurante. Park veio atrás da sua doce vingança, ou amarga. Ele diz que o Prota está lascado agora. E diz que a garota que estava com ele agora mesmo era Sam. E que ela mora sozinha desde que sua mãe foi internada. E se acontecer algo com ela, será culpa do Prota. E diz que o Prota mexeu com as pessoas erradas. Vamos te matar agora. Meu Deus do céu, Berg. Se fodeu. Mas puto da vida, o Prota fala que quem mexeu com a pessoa errada foram eles. Antes da emboscada ao Prota, o figurante estava levando uma sova do seu pai. Ele foi contar para o papai que apanhou para um delinquente. Seu pai diz que se ele fez a bagunça, ele deveria saber limpar, mas ele pede desculpa e diz que não sabia que ele era tão forte assim. Seu pai pergunta se o presidente sabe de alguma coisa. O Quatro Olhos diz que não, e ele fala que já tem o endereço do norte-coreano e que eles precisam cuidar disso antes que acabe saindo de controle. O pai do fracassado se impressiona ao saber que ele é um norte-coreano e manda ele cuidar disso, pois ele irá ficar com o presidente. O Kim, vulgo Quatro Olhos, diz que irá buscar os outros caras e que o Park deve ir junto para aprender a limpar sua própria bagunça. Ele fica todo feliz e diz que irá acabar com a raça do Prota. Ou será que não? Caralho, tô fudido. O Prota diz que eles precisam conversar um pouco, mas o figurante sai correndo morrendo de medo e o Prota vai atrás dele. Acelera muito. Você é maluco, é? É sim. Tá viajando. Abre essa porta aqui, mulher. Ah!
Assim que o meliante acorda, Foi ótimo. ele manda ele levá-lo até onde o seu pai está. Já em um salão de sinuca, estava o Kim, que estava esperando a chegada dos figurantes, pois já estavam esperando ali há quase uma hora. Nessa hora, um dos capangas liga para o Kim e já se caga ao ouvir que o Park foi sequestrado. O capanga diz que ele não é um cara normal e que parece que ele teve algum treinamento profissional. Então ele liga para o chefe e diz que infelizmente aconteceu algo muito ruim, mas ele diz para não se preocupar, pois ele está bem na frente dele. O prota diz que é um prazer conhecer o pai do Seong e também o presidente. O careca pergunta o que está acontecendo ali e Park diz que eles só terão uma conversinha, nada demais, e que o presidente já pode ir embora. Mas o prota amassa a cara do Seong na mesa e manda eles ficarem bem quietinhos, pois ele tem algo a falar com eles. Porra! O coroa diz para ele ter mais respeito com os mais velhos, e com toda educação o prota quebra o dedo do meliante. Tá fudido, meu parceiro. O prota manda ele ficar quieto, senão o filho dele irá se machucar mais. O paizinho estava puto da vida, mas não podia fazer nada. Já o presidente estava fazendo um escândalo dizendo para o Park não ficar parado e acabar com ele, e que o prota só está blefando. O chefe manda ele se acalmar e entender a situação dele. O velho continua gritando até levar uma espancada para calar a boca. O chefe pergunta ao prota se ele tem noção de tudo o que ele está fazendo, mas o prota diz que prefere fazer um acordo. O prota quer todos os registros das transações do grupo Yongju até agora. O chefe diz que ele está ficando maluco e que o prota está achando que isso é uma brincadeira e parte pra pancadaria. E felizmente a negociação acabou. O chefe dá uma pancada com tudo, mas acho que ele confundiu a pessoa. Então o prota começa a arrebentar a cara do figurante na pancada. Caracas. Misericórdia! O prota pergunta se ele está pronto para negociar de novo agora, e o chama de camarada norte-coreano. O prota diz que ele parece surpreso, e como que ele sabe disso? Então o prota vai para cima do coroa e dá uma pancada, e fala que ele é como ele foi um dia, um espião. Alguns anos atrás, em um boteco, alguns meliantes estavam acompanhando um pronunciamento do presidente da Coreia, que declarou guerra contra o crime organizado. Os comédias davam risada e falavam que eles nunca conseguiriam fazer uma coisa dessas, porque eles também são empresários ricos. Nessa hora, chegam os caras do governo na bicuda, e fizeram a limpa nos criminosos. O prota estava conversando com seu superior. Ele falava que os agentes que foram para a Coreia do Sul se tornaram um grupo fora de controle. Então o prota promete que irá acabar com todos eles. Voltando para o presente, chefe diz que faz muito tempo que ele não vê um norte-coreano igual o prota. O prota avisa que essa será a última chance de salvar o seu filhinho, e que a Coreia do Norte tem ficado de olho nele. Park também faz parte do grupo de traidores, por causa do grupo Yongju. Ele ainda diz que a Coreia do Norte sempre estará de olho nele, e que ele sabe muito bem disso, mas ao contrário deles, o prota não pretende machucar ele. O prota só quer o grupo Yongju, e depois disso ele está a salvo. O meliante tem a audácia de perguntar o que acontece se ele se recusar, e o prota fala que ele só irá quebrar o pescoço do filhinho dele, nada além disso. Já no outro dia na escola, os valentões estavam moscando e um deles estava tentando ligar para o Seong, mas ele não conseguia. Nesse dia eles iriam se vingar da surra que levaram do prota lá no beco da escola, mas como o Seong não estava, eles decidem ir só com os meliantes que estavam ali. Mas do nada o cara que arrebentou eles aparece, e já dá uma bicuda no beiço do meliante. Ele diz que Seong não virá a partir de hoje, e manda todos se sentarem. O prota anuncia que a partir de hoje, ele mesmo irá tomar conta dessa escola. Depois que o prota assumiu a escola do antigo chefe Park Seo, a Yongju, ele estava todo esfolado no hospital depois da sova que ele levou. O assessor do Chang, pai do Park, indignado, ele pergunta como diabos isso aconteceu. Chang se perguntava como o prota foi capaz de conseguir os documentos da instituição. E quem era aquele garoto? Ele afirma que o prota foi bem treinado, e mesmo ele estando velho, para ter a capacidade de derrotá-lo assim, e toda aquela frieza para quebrar os ossos de alguém, como se fosse nada. O plano dele, desde quando chegou ao colégio Yongju, era trair o Seo para pegar o velhote. Seu subordinado diz que isso será um grande problema com as outras escolas que eles administram. O colégio mais pica é o Yongju, que é comandada pelo Chan, e as que estão sob o seu domínio são a Sala de Moedas, 3, Clube da Baleia, e a Lavanderia. E se vazar que o prota assumiu a Yung,
Os outros chefes vão querer pegar tudo que sobrou do grupo Jung. Mas Chan diz para ele não se preocupar, que isso só pode acontecer com a permissão do grupo Jung. E só basta derrotar o Prota para recuperar tudo de volta. O Quatro Olhos questiona sobre acabar com o Prota, pois ele pode acabar vazando todos os dados que ele entregou. Mas o Coroa diz que isso não é nada, pois eles são o grupo Jung, e ninguém pode vencê-los nos tribunais. E manda o Quatro Olhos matar o Prota. Acertou. Então ele diz que cuidará disso. Por algum acaso, brotou a polícia com um mandato de prisão, sob acusação de espionagem e organização criminosa. Assim que o Major prende o meliante, ele fica intrigado sobre onde o chefe conseguiu essas informações. Então ele diz que a sua fonte é um espião. Algum tempo antes, o chefe da polícia estava se divertindo com o Prota. Quando ele interrogava o Prota, ele dizia que todos os espiões que era mandado para cá não aguentam a exposição ao capitalismo. Se eles forem bons, se tornam bandidos. Se não, se tornam mão de obra. Por causa disso estão enviando pessoas jovens para se adaptar rápido e se tornarem poderosos na Coreia do Sul. O chefe pergunta se o Prota irá se render e viver como sul-coreano. O Prota diz que não, pois sua família é refém da Coreia do Norte. O chefe diz que isso é uma desculpa de merda, e se ele acha que isso irá funcionar. Mas o Prota diz que pode ser um agente duplo. Voltando aos brinquedinhos, o Prota havia passado as informações do colégio e que ele havia prometido. E se pegarem o chefe Shang e investigar mais a fundo, eles conseguirão pegar os espiões do norte que se formaram nos anos 90. O Prota já ia vazando quando o chefe chama o Prota e mostra a foto da sua irmã, e diz que ela parece estar bem. O Prota sacou que isso também foi uma ameaça de leve, mas ele diz para o chefe não se preocupar, pois ele continuará sendo seu espião. E como pagamento pela foto, ele pode ficar com isso. Mas que porra! Já no outro dia na escola, estava nossa waifu pensando sobre a vida, a Song, lembrando das palavras doces e corajosas do nosso Prota, quando leva uma pancada no pé do ouvido. Eram as cebosas das valentonas. Elas perguntam se ela estava com o Prota, e que ela deve gostar muito de macho. Ela diz que viu os dois juntos em um encontro na loja de conveniências, e como sua mãe estava no hospital e a casa vazia, então ela o levou para casa e... Vamos te matar agora! Já de noite, a assistente do chefe da polícia, Jo, chegava do trampo. E estava lá nossa outra waifu, Hamai. Jo pergunta sobre o administrador da escola dela, pois ela ouviu que Shang se ferrou. Mai pergunta como ela soube disso. Jo diz que foi no seu trabalho. Ela ainda pergunta se agora que Shang está fora, aquele Raijin irá assumir. Mai diz que não sabe ao certo. De volta às aulas, um mau elemento interrompeu a aula para tomar conta de uma coisa. Ele pergunta se ele é o novato. Ele é o Gion. O presidente se encontrou com Gion, para ele acabar com o Prota. Ele diz que é inaceitável deixar tudo nas mãos de um desertor norte-coreano. Gion pergunta se pode matar o Prota depois de pegar ele. Mas chega nossa Hamai. Ele dá um esporro no Gion por estar fumando, mas ele diz que era o presidente. É mentira! De volta à aula, o cara joga o Sigas e já manda uma lapada que se o Prota não defende ele ia de F. Mas como o Prota não é otário, ele dá uma bicuda na mesa que ia amassar a cara do Gion. O professor manda eles pararem, mas Gion diz que só está tendo uma conversa de homem para homem. Ele diz que não tem nada contra o Prota, mas ele tem que seguir ordens. E ele recebeu uma. E alguém não gosta muito do Prota. Vem afobado assim não, vem afobado assim. Rápido! Eu não quero morrer! Esquivo! Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Ai, socorro! Vem tranquilo. Vou matar! O Prota diz não saber o que estava rolando ali, e pede para ele se acalmar, pois eles estão em aula. Gion diz que normalmente não gosta de estudar. Em outro lugar, tinha uma cremosa se refrescando um pouco, enquanto o chefe assistia coisas duvidosas. Bem-vindo ao site, pô! A cremosa queria se molhar com o chefe, mas o mongol só ficava no PC. Mas ela não entendeu algo sobre esse Aijin, e o que ele está fazendo. O chefe diz que é uma ocupação da escola. Ela sabe que o Prota está protegendo sua irmã, mas isso não tem nada a ver com a escola. O chefe diz que ele pretende ocupar essas regiões e entregá-las aos espiões. Mas o pior é que todos estão cobiçando a área que te administrava. E não tem como as gangues daquela área ficarem paradas. Haverá uma chuva de sangue por lá, e tudo isso será concentrado naquele cara.
Dá aquele tapa da sinceridade. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. O Prota já sabia que encontraria um oponente desses em algum momento, mas ele queria fazer isso do modo mais discreto possível. Mia diz que ele é muito melhor do que eles pensaram, mas ela acha que isso deve acabar logo, pois mesmo que pareça um babaca, o Gion foi treinado de um modo diferente por conta da sua família, e que ele é um monstro. Assim. O Prota, como um bom aluno, pede desculpas ao professor, e ele manda o Prota voltar ao seu lugar, mas um desalmado ainda tá com fogo no traseiro e quer continuar a broderagem. Ele diz que agora é pra valer. Ai, socorro! Mas a cremosa agarra ele pelo cabelo, e manda ele parar de ser um imbecil. Ela pede desculpa para o professor, e arranca o Gion da sala no cacete. Ela se impressiona com o Prota, e acha divertido, nem mesmo o Gion é capaz de parar o Prota. Algum tempo depois, Gion estava mandando mensagem para o Prota, para ele sair no pau. Você é retardado por acaso? Mas o jantar estava pronto, e o Maguila manda o Prota vir comer. Os desertores norte-coreanos, ou vão para uma escola alternativa, ou acabam em abrigos com várias pessoas, igual ao que o Prota está. O Giga pergunta como o Prota está indo na escola, e se alguma coisa acontecer, é para ele contar imediatamente. E o Baca não parava de mandar mensagem. Ai, a gata diz que a porcaria desse celular não para de tocar, e manda o Prota responder essa porcaria logo. Por que tanta violência, rapaz? O Prota diz que irá dar uma saidinha assim que comer, pois ele tem que resolver uma coisinha. Já estava de noite, e o nosso saco de pancada, ou melhor, nosso Gion, tava na beca, e louco para sair na mão. E finalmente o Prota responde ele, e passa uma localização para ele seguir. Ele fica mais puto ainda ao lembrar que o Prota nem estava lutando para valer na sala, e que isso agora virou pessoal. Mas não entende por que de um campo de beisebol. Ele supõe que o Prota está querendo usar bastões na luta. Ele chega na bicuda chamando o Prota, mas dá de cara com uma rapaziada. Agora fodeu! O Maloca fica indignado ao ver apenas um simples ser humano ali, e que ele é bem corajoso, batendo nos seus camaradas e deixando apenas uma localização. Ele estava achando que era uma armadilha. Gion diz que isso é um mal-entendido e que ele não veio atrás deles. Mas o cara manda Gion calar a boca, e que ele não vai sair vivo dali hoje. Antes disso tudo, o Prota se encontrava com o chefe da polícia. Em Gusan, havia 4 gangues que Park Chan comandava. O mais forte entre eles é a lavanderia, que tem San Jaitaka como líder. O Prota se pergunta se deve começar pelo topo e limpar o resto depois. O chefe diz que se eles se aliarem, as coisas podem tomar proporções desnecessárias, e que seria melhor começar pelos mais fortes mesmo, mas ele pergunta se o Prota irá dar conta disso. Ele diz que terá uns 50 negros esperando o Prota lá. Então o Prota diz que irá criar o caos. O chefe pergunta ao Prota se ele não está muito pra frente, mas ele diz que não se importa se o seu plano falhar, pois ele está confiante. Tempos depois, o Prota tinha macetado alguns figurantes da lavanderia, e deixou um recado, que era para eles estarem no campo de beisebol em Gusan, às 22 horas. Então o Prota foi pessoalmente até a lavanderia, trocar uma ideia com esse tal de Jaitaka. Seu bunda mole. Falou comigo? Não, falei com a p... Ele dá risada da cara do Prota, e pergunta se foi ele que bateu nos seus homens. E diz que agora faz sentido. Ele achou suspeito o Prota ter dito para ir pro campo de beisebol, e como precaução deixou alguns homens aqui. Aquele tapa da sinceridade. Toma aí na boca, bateado desse otário. Deixa ele vir a meu encontro, deixa ele vir a meu encontro. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Você vai apanhar ainda, porque você é um merda, velho. Toma aí também, beijo o asfalto. Rapaz, que esse cara, fala pra mim. Quem é esse cara? Mas como todo bom e velho figurante, veio na rataria pra cima do Prota. Já o nosso Gion estava xingando o Prota de tudo quanto é nome, e se ele sair dali vivo ele vai esfolar o Prota. O mau elemento pergunta se Gion estava cansadinho, e se ele quer uma pausa para ele se recuperar para a próxima. Cala a boca! Ai, socorro! Misericórdia! E mais figurantes chegam, mas esse é bem estranho. Esse cara fala sussurrando, e o outro repete o que ele sussurrou em voz alta. Enfim, ele diz que se eles estão sem um chefe,
Não podem sair por aí atacando qualquer um. Ele é Taiju, a organização renegada. O cara da lavanderia manda ele parar de sussurrar e pergunta quem são eles. Então seu companheiro, o Abarreta, diz que ele está falando sobre o verdadeiro chefe dessa área. Ele é o representante do Taiju, Jin Dojin, o que repassa as suas palavras, o megafone. Mas que porra! O Laundry pergunta se Gion conhece esses caras. Mas ele quer que se lasque, e manda destruir esse comédia. Já o Prota estava em maus bocados, depois da malandragem que o Sunguinha aprontou. Toma aí na boca, bateado seu otário! Tomei no cu, velho. A vida aqui tem um final, e não é feliz. Ele pergunta ao Prota se ele acha que a vida é um morango, e começa a sentar o pau no Prota. Mas pra isso, eu não fiz nada, só apanhei aqui. Mas em seu pensamento, ele só pensava uma coisa. Se o Prota levantar... Tô fudido. E o Pix? Nada ainda? Fodeu tudo. Voltando ao campo de beisebol, o Taiju estava moendo os caras da lavanderia fácil. Ele amassava a cara de um e já esfolava outro sem piedade. Agora fodeu, filha da puta. Sabia não? Esse aí foi de arrasta pra baixo e quase que acerta o Gion. Ele estava pistola, pois não parava de chegar nego nesse lugar. Então ele decide meter o pé, pois essa luta não é dele. Mas o Ju pergunta para onde ele está indo. Jin diz que parece que o chefe da lavanderia não estava ali, e acha que eles se enganaram. Mas Ju pergunta onde está o chefe do Gion. Ele diz que eles entenderam mal, pois ele só estava de passagem por ali. Mas Ju dá um investido em Gion, e pergunta se ele é idiota de acreditar nisso. Em outro lugar, mais precisamente em um hospital, estava a nossa Sam, que visitava sua mãe. A atendente informa que um visitante apareceu ali mais cedo. Ela fica sem entender, e segue para o quarto de sua mãe. E ao chegar lá, ela vê um homem observando sua mãe. Bia pergunta quem ele é, e assustado, o homem rapidamente se levanta e pergunta se ela é Sam, e ela confirma que sim. Emocionado, ele diz como ela está tão grande, e diz que ele é seu pai. Bia fica sem reação ao ouvir isso, mas logo diz para ele parar de idiotice. Voltando para o Prota. O chefe da lavanderia já estava prestando continência para o Prota, por algum motivo aí. Tem demência? Eles estavam chegando no campo de base, e o Prota estava com medo de Gion ter morrido nas trocação já que ele não era tão forte assim. Mas ao chegar lá, se deparam com uma rapaziada tirando um cochilo, e dois menor na broderagem. Jay se caga todo ao ver seus antigos capangas no chão. Gion já estava sem forças para continuar a pancadaria, e o Jaitaka pergunta quem são eles. Um dos capangas sussurra pedindo ajuda para o Taka, então Ju pergunta se ele é o chefe desse lugar, e manda ele entregar a lavanderia para ele. Mas ele só leva uma bicuda na mão. E o Prota entra em ação dizendo que a lavanderia, agora é dele. Oxi! Então Ju diz que só precisa acabar com o Prota. Já no hospital, mas em outra sala estava o chefe da polícia que estava tendo uma conversinha com o Chan. Ele perguntava se ameaçaram matar seu filho caso ele abrisse a boca. Não. Mas pergunta o que ele acha de um artigo na primeira página do Jornal de Amanhã, dizendo que um membro da gangue de Gusan, Sr. Park, é um espião norte-coreano que desertou na década de 90. Ele diz que se ele quer morrer que morra sozinho. E já que ele vai morrer de qualquer jeito, deveria só falar o que sabe. Onde é que eu tô? Então ele diz que mesmo na gangue Nazan, ele tinha um rank baixo. E por sorte o colégio Yonju, que estava na sua área, veio a se tornar uma potência. O chefe manda ele dizer tudo sobre o seu sucessor em Nazan, Jeon Tae-jo, que é o meliante que o Prota está saindo na mão agora mesmo. Ele diz que Jo era um atleta de elite na Coreia do Norte, e que ele sozinho conseguiu destruir uma organização que eles estavam caçando. Ele diz que todos que apanham daquele cara tiveram algum tipo de concussão ou uma costela quebrada. E que ele tem apenas uma coisa a dizer: se ele te pegar você está morto. Nessa hora o Prota estava em maus bocados, mas ele dá uma bicuda em seu joelho que o desestabiliza e cai no chão. E assim o Prota consegue dominá-lo. Gion achava que ele era só um lutador, mas ele começou a notar que o Prota tinha algum segredinho. Já o megafone entrou em choque e não sabia o que fazer. Até o Jay diz que não tem como Ju sair dessa. O Prota diz que se ele desistir, isso acaba. Ju diz que o Prota é divertido,
E com sua força total ele ergue o prota e joga contra a parede. Tô melhor. O prota dá uma provocada dizendo que irá perder a graça logo logo. E os monstros vão para a bagaceira. Mas de repente, Jay grita dizendo que eles estão com problemas. E que de alguma forma as gangues locais notaram a baderna e vieram dar uma olhada. O Quatro Olhos diz que não faz ideia de quem são eles, mas os agradece, pois graças a eles, ele não tem que fazer muita coisa. Ele é o chefe da Sala da Moeda. O Yanko. Esse é o chefe da gangue da baleia, o Tubarão, e o 3M da gangue 3MM. Jay pergunta o que eles pensam que estão fazendo. Tubarão pergunta se ele está cego por acaso. Yanko diz que só juntaram forças porque não querem trabalhar para ele. Eles também dizem que eles estavam procurando uma oportunidade para derrubar a lavanderia, e por acaso eles receberam uma dica anônima. E que eles não podem perder a chance de receber um território de graça. Então ele manda os figurantes pegar eles. Jay, todo cagado, se esconde atrás do prota, e diz que ele se aposentou, e agora esse cara é o chefe. O prota já dá uma bicuda no figurante que vai de vala. Os outros perguntam quem ele é, então o prota diz que a partir de agora ele é o novo chefe da lavanderia. Mas os figurantes só querem sair na pancadaria. Enquanto isso, Megafone perguntava para o Ju o que ele achava disso. Ele diz que essa é uma oportunidade perfeita, e que de todo jeito, ele teria que passar por isso pelo menos uma vez. E o prota só jantava os figurantes que não parava de brotar. Gion diz que os valentões de hoje em dia são incríveis, e já entra na broderagem também. Já o chefe, assim que ele termina de interrogar o parque, Rong estava o esperando. O polícia pergunta por que ela está aqui. Ela pergunta se ele já tinha esquecido que este hospital é dela. Ela pergunta se ele já comeu, e diz que não tem ninguém na casa dela, então eles podiam comer frango frito lá. Mas ele diz que não gosta de frango. E de repente eles veem uma moça descendo as escadas muito rápido, e um homem gritando seu nome e pedindo para ela esperar por ele. Mas quando o chefe vê o rosto desse homem, ele congela sem acreditar no que estava vendo. O homem segue para a portaria e Ong se pergunta o porquê de tanto barulho no meio da noite. Depois de alguns segundos sem reação, o chefe então confirma que aquele homem estava vivo. Voltando para os 5 Min sem perder a amizade, o prota não parava de humilhar e oprimir os mais fracos. Jay chama o prota e diz que ele tinha achado 50 centavos. E de longe Gion ficava sem acreditar no monstro que o prota é. Mas ele não podia vacilar, senão ia andar de cadeira de rodas. E todo emocionado, ele grita que essa é sua verdadeira força. Mas do nada vem uns nego voando do segundo andar. Era o doido do jogo que estava usando o megafone como taco de beisebol. Mas que porra! E os 3 chefes de gangue só se perguntavam de onde esses filha da mãe saíram. Quatro Olhos diz que eles são apenas humanos, e em breve irão atingir o limite. E que ninguém consegue ganhar de tantas pessoas assim. Jay fala para o prota que eles não param de vir, mas o prota continuava na opressão. Gion diz que o prota é mesmo um desgraçado. O prota diz que depois que isso acabar, eles terão uma revanche. Gion diz que o prota ainda não entendeu a situação. Eles estão encurralados. E se ele tem outra solução? O Quatro Olhos já estava pistola, e manda eles saírem da frente. Então o prota diz que sua solução chegará em breve. Yanko ia sair na mão, quando só vê um maluco voando do seu lado. Eles se assustam e quando viram para ver o que estava acontecendo, só tinha nego de paletó e gravata moendo seus subordinados. O prota diz que ela está atrasada. Onde me? Gion fica sem entender o que está rolando. Hong pergunta se vão continuar, mas como bons figurantes, um tenta pagar de malandrão e só leva uma bitucada no pote. Os amiguinhos vão pra cima com esperança de fazer alguma coisa, mas não fazem nada. O tubarão fica em choque ao ver a Hongo. O 3M pergunta quem é ela. Ele diz que ela é a segunda filha do grupo Yongju. O segurança-chefe manda eles pararem com a opressão. Não quero não. Yanko se pergunta por que alguém como ela está aqui. Gion vem falar com ela e perguntar o que ela está fazendo aqui. Mas ela dá uma lapada no coco dele. Ela diz que teve que ser chamada pelo Raijin. Ele não entende, mas ela diz que se algo acontecesse com o filho de um grande grupo, a coisa ficaria séria. Por isso ela teve que vir salvar a bunda dele. E também diz que ele foi usado desde o início.
Por aquele cara. Jion pergunta se até os 3 chefes são parte do plano dele. Ela diz que talvez, mas há muitas variáveis. Ela pergunta ao Prota o que isso significa. O Prota diz que é muito óbvio. Eles precisam de permissão para fazer negócios. Assim como o pai dela, o Park. Quando foi despejado pelo verdadeiro dono de Gusan, Mai fica inconformada em ter que entregar tudo para o Prota. Então chega o Bruce Lee, perguntando se eles são do grupo Yongju. Ele diz que havia mais alguém por trás de Park Chan que eles não sabiam. O segurança pergunta o que eles estão fazendo. Ele diz que não é nada demais. Eles apenas querem que tudo volte ao lugar, e manda eles entregarem a área que Park administrava. O figurante diz que só quando a mãe dele voar. E que agora o Prota é o líder da lavanderia. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma... Misericórdia! Ju diz que ele é o sucessor do território que Park administrava. Mai diz que entende que ele seja o sucessor, mas Park fez merda. E se ele tem alguma conexão com ele, não dá pra confiar nele. Jo diz que não haverá outro jeito a não ser pela violência. Os outros logo chegam para protegê-la, mas em um piscar de olhos, os 3 foram nocauteados. Quando ele ia bagaçar o chefe, o megafone chama Jo, dizendo que eles estão mandando voltar para a central, pois eles descobriram que o grupo Yongjo está aqui. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O chefe até tirou o casaco porque o bagulho vai ficar feio agora. Jion pergunta se isso não está indo longe demais, mas ela diz que foi o Prota que começou, e que ele precisa saber que há alguém melhor que ele por aí. O Prota chama os panakas e diz que eles não têm a menor chance de vencer essa luta. Então ele diz que ir atacar primeiro, e depois eles atacam por trás. E depois que isso acabar, eles decidem tudo entre eles. Então o Prota vai pra cima na ignorância, mas ele desvia com facilidade. Ele pergunta se esse é o plano do Prota, e dá uma bicuda dizendo que o Prota é bem atrevido. O Prota consegue segurá-lo, e diz que ser atrevido é o seu charme. Então os bravos guerreiros correm para ser espancados, ou melhor amassar o chefe, mas infelizmente, foi um fim trágico. E o Prota já veio por trás e deu um mata-leão bem esquisito. Ai, socorro! Tozinha! Alguém me arriba, Tozinha! E finalmente o Prota finaliza o mais brabo do grupo Yongjo, que de brabo não tem nada. E com isso tudo está encerrado. Me ferrei, amigos. Já em casa, estava Hong. E logo em seguida chega Mai. Hong pergunta por que Mai estava com essa cara. Ela diz que está muito cansada. Hong pergunta se hoje não seria o dia de escolher o novo supervisor, e se deu alguma coisa errada. Mai pergunta como ela sabe de tudo isso. Ela pergunta para Mai se esqueceu que ela está com a org do chefe da polícia que o Prota se aliou. Mai diz que o problema é com o maldito Raijin. Hong pergunta se ela deu o cargo para ele. Mai diz que foi muito pior, pois ela não teve outra opção a não ser ceder o cargo. Antes dela voltar para casa, no campo, o Prota anunciava que o papel de supervisor da Gusan irá ser do Jay. Como é, amigo? Ele diz que não conseguiria coordenar esses caras sozinho, e que nem queria esse cargo para começo de conversa. Puto da vida, Jion então pergunta o porquê de passar por todos esses problemas. O Prota responde que só queria pegar a sua parte, e usar todos eles quando ele quisesse. E o Prota também manda ele transferirem o Jay para a escola deles. Já no outro dia, Jay estava enchendo o saco do Prota. Eu não estou suportando mais. Ao ver Sam, ele pergunta se ela é a namorada do Prota. Mas ela diz que são apenas amigos. Então ele diz que sendo assim, significa que ele tem uma chance com ela. Jion manda ele parar de ser tão sem noção. O Prota pergunta o que o Jion quer, e ele já chama o Prota para sair no pau. Tem que matar uma porra dessa. Quando Mai vê Sam, ela diz que ela é bem bonitinha, e que ela faz seu tipo. E chama ela para sair. Que delícia! Já o Prota pergunta por que ela ainda está aqui. Ela diz que está ali para cobrar o que devem a ela. O Prota pergunta quem está devendo, e ela diz que é esse cara aqui. Então o Prota pergunta como ela quer que ele pague. Ela diz que é com o corpo do Prota. O Prota diz que tem um compromisso hoje. Mai diz que se não for urgente, ele podia ajudá-los a arrumar algumas coisas no colégio. Mas ele diz que é urgente. Já de noite, o Prota se encontrava com um camarada chamado Yeon. Ele é da gangue Bukdu,
Ele diz que o prota parece meio surpreso. Ele pega um dos cadeados de promessas e pergunta se de todos esses cadeados de promessas, quantos dele o prota acha que foram mantidos. Não sei. Eu também. Ele diz que o prota derrotou o inimigo deles, o Parque, e pergunta se ele pretende oferecer Gusan e Ayongju para conseguir uma posição decente entre os ranks da Bukdu. O prota diz que ele é bem espertinho e diz que ele está certo. Também diz que quer uma boa carreira para ele e sua irmã no norte, e para isso, entrar na Buk parece ser a maneira mais rápida. Ele diz que antes de apertarem as mãos, há um pequeno probleminha. Ele sabe tudo sobre o acordo do prota com a Sim, e se o prota queria ferrar com ele, devia ser mais cuidadoso. E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco.